Estamos começando uma nova temporada do programa Escola Bíblica. Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você acredita no Espírito Santo? Você crê que o Espírito Santo é uma energia, uma força que emana de Deus? Ou você crê que o Espírito Santo é um Deus da divindade e que está atuando para a nossa salvação? É o que nós vamos entender a partir de hoje e agora no programa Escola Bíblica que está no ar. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos! Estamos começando uma nova temporada do programa Escola Bíblica. Essa é a nossa temporada de férias. Talvez para você não seja aquelas férias, você esteja em atividades, talvez você esteja aí com o seu trabalho. Não importa. Importa que nós estaremos juntos no mês de janeiro estudando um novo guia de estudos. Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Durante este mês, nós vamos entender muito mais o que esse tema tem a ver com a nossa vida. Porque é essencial que a gente entenda quem é o Espírito Santo, como ele está trabalhando em nós, em todos os momentos. Esse tema tem muito a ver com a nossa salvação, com os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Talvez você já tenha percebido, só nessa minha mudança de câmera, isso, para cá e para cá, que nós estamos num cenário diferente. Isso, viemos à cidade de Manaus, capital do Amazonas, para preparar essa série especial aqui para você. Estamos na comunidade Ser, que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você conhece Manaus? Olha, queria dizer para você, vale a pena você colocar no seu roteiro de lugares para conhecer durante a sua vida. Um lugar exuberante, uma gastronomia extraordinária. E olha, o povo manauara, estou falando certo? Me ajudem aí. O povo manauara é um povo extremamente acolhedor. E não tem como vir a Manaus e não comer um açaí, um cupuaçu, um tambaqui assado. Eu espero que durante este mês de janeiro você seja envolvido ainda mais para entender este tema, porque preparamos uma série especial para você. Daqui um pouquinho eu vou te explicar como é que você pode ter o nosso guia de estudos, guia este que foi produzido pela nossa escola bíblica, você sabe, é o departamento que nós temos na Novo Tempo que prepara guias de estudos para que a gente entenda mais da palavra de Deus. Eu quero orar nesse momento. Quero orar para que o Espírito Santo nos dê iluminação, porque o nosso guia de estudos, ele tem um único objetivo: nos conduzir à palavra de Deus. E assim, nós vamos ver no segundo estudo, assim como a palavra foi inspirada por Deus, soprada por Deus, o Espírito Santo hoje nos dá compreensão para que a gente entenda esse sopro de Deus. Porque as coisas espirituais, diz a palavra, são compreendidas de forma espiritual. Vamos orar a Deus nesse momento para que a gente entenda a palavra, que a gente entenda que o Espírito Santo é o Deus dos bastidores que está trabalhando na nossa mente para que a gente entregue a vida para Jesus. Vamos orar.
Pai do céu, eu imagino a diversidade do nosso público, as situações. Alguns estão começando este ano felizes, talvez alguns estão começando esse ano com seus desafios, talvez para alguns seja um ano aparentemente promissor, para outros talvez ele olha e não vê a luz nesse caminho. E eu oro para que o Senhor nos dê a certeza de que nós não estaremos sozinhos durante esse ano. Que o Senhor estará conosco, que o Espírito Santo estará trabalhando para a nossa salvação. Pai do céu, abençoe cada um dos nossos telespectadores, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Lembrando que você, daqui um pouquinho, vou explicar como é que você pode pedir o seu guia de estudos, ser um aluno da nossa escola bíblica, mas eu quero começar com a leitura de um texto. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 14. A partir do verso 1, diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando a gente estuda esse texto de forma detalhada, nós percebemos que os discípulos não entenderam exatamente que missão que Jesus estava dando ali. O que ele estava dizendo ali? Qual era a profecia que ele estava fazendo? Quando Jesus morre, eles ficam perdidos. Eles não sabem para onde ir. Mas na sequência desse texto, nós vemos que Jesus, além de fazer essa promessa, que um dia ele voltaria, ele fez uma outra promessa. Está a partir do verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E ele faz a descrição desse Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Vós o conheceis, porque ele habitará convosco e estará em vós. E agora, o verso 18. Não vos deixarei órfãos e voltarei para vós outros. A gente já vai estudar um pouquinho de forma mais detalhada esse texto. Mas o que é importante para a gente nessa parte introdutória é que você entenda essa promessa de Jesus. Além de prometer que subiria ao céu e voltaria para buscar os seus, aqueles que entregaram a vida, o coração para Ele, o Senhor prometeu que durante a sua estada no céu, antes dele voltar, aqueles que o seguissem não estariam sozinhos. Ele diz que enviaria um outro Consolador, o Espírito. Agora, o que é esse Espírito? Que é o que eu quero trabalhar com você hoje. Quem é o Espírito Santo? De que forma o Espírito Santo está atuando hoje? Nós vamos estudar muitos detalhes sobre esse tema, mas quando você ouve sobre o Espírito Santo, qual é a definição que te vem à mente? Talvez você já tenha visto muitas concepções sobre. Talvez estou falando para você que acredita que o Espírito Santo é uma pessoa, mas talvez eu estou falando para você que acredita que o Espírito Santo é uma força, uma energia, uma força que emana de Deus. Você pensa no Espírito Santo como um Deus? É assim a maneira que você vê? Vamos fundamentar isso dentro do texto bíblico. Primeiro, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Esse é conhecido como o Shema, que é a declaração de crença do povo judeu. Até hoje há essa prática, está dentro do texto bíblico.
E ele diz em Deuteronômio 6,4: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. A palavra Deus aqui se refere a uma divindade. Você sabe que originalmente no texto bíblico nós temos algumas palavras para Deus. E a palavra usada aqui, Elohim, se refere a uma divindade, poderes celestiais, como se nós estivéssemos usando a palavra Deus no plural. Essa é a expressão, e ela vai se repetir. Vamos analisar, vamos lá. E o único também é importante que a gente se refira é o único Senhor como uma unidade composta. É o mesmo texto usado que a gente usa normalmente para casamento. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Os dois se tornam únicos, mas são duas pessoas que se tornam um só, uma unidade composta. Essas são expressões importantes para a gente ter a compreensão do Espírito Santo. O texto de referência usado também no plural, no princípio criou Deus os céus e a terra, se referindo aos poderes celestiais, à divindade, como a expressão no plural. A outra referência está no verso 2 agora, sendo específico não para Deus, mas para o Espírito, como um ser da divindade. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui nós temos um outro personagem no processo do ato criador. Nós temos no verso 1 a referência aos poderes da divindade, como Deus no plural. E agora temos uma referência específica ao Espírito Santo. Vamos aprofundar mais o texto bíblico para a nossa compreensão. E eu citei a expressão pluralidade, ou seja, um Deus que atua no plural. Olha o que diz o verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha, mais uma vez a expressão Deus, Elohim, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A pluralidade da ordem, façamos, indica a pluralidade da divindade. Talvez isso seja incompreensível. Talvez nos leve a uma ideia que às vezes se apresenta diante daqueles que acreditam em Pai, Filho e Espírito Santo como deuses, ou como um Deus plural seria melhor. Mas alguns chegam a chamar ou questionar os cristãos que assim creem de politeístas, ou seja, vários deuses. Mas não é essa a ideia do texto, você vai entender um pouquinho mais para frente, porque quando a gente fala de pluralidade, estamos falando de um Deus, mas estamos falando de três seres distintos que estão ligados entre si. Às vezes, até um pouco incompreensível à mente humana. Vamos para o texto bíblico para a gente crescer um pouquinho. Então vamos entender essa expressão pluralidade da divindade. Um Deus que se manifesta em três pessoas que trabalham em perfeita harmonia. Um Deus que trabalha em três pessoas em perfeita harmonia. E os três têm um único propósito. Os três têm um único objetivo. Qual seria esse objetivo? O essencial, o primordial, a missão que Deus, o Pai, tem, que o Filho e que o Espírito Santo tem. Salvar a cada um de nós. Eu tenho que ir para o intervalo? Já? Tem que ir para o intervalo? Então a gente vai para o intervalo. É rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos iniciando nossa nova temporada, estamos estudando, começando a estudar
o nosso guia de estudos Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Eu quero te oferecer o nosso guia de estudos, você que acompanha o nosso programa, você que talvez esteja assistindo pela primeira vez o programa Escola Bíblica. Aqui na TV Novo Tempo, que é o canal da Esperança, nós produzimos guias de estudos que nos fazem entender mais a Bíblia. Se você deseja compreender a Bíblia, faça contato com a gente. Tem 3 formas de você ser um aluno da Escola Bíblica. Quanto isso custa? Nada. Nada. Você vai receber seu guia. Sabe por quê? Porque os nossos anjos da esperança, aqueles que fazem suas doações mensais, eles enviam recursos para que a gente produza, para que a gente imprima e para que a gente distribua gratuitamente os nossos guias. 3 maneiras de você receber o seu guia. Vai estar aí na tela. Primeiro, é você mandando uma mensagem por WhatsApp. Escreve aí, quero receber o guia de estudos. Você vai receber um link, preencher o link, aí você vai receber gratuitamente aí na sua casa. É só aguardar. Nas férias também, em janeiro? Também. Então vamos lá. 12 9 82 44 44 49. Vou falar mais devagar, né? 12 9 82 44 44 49. Manda mensagem para a gente. Você também pode ligar para a gente no horário comercial. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente preenche o cadastro e você recebe aí na sua casa. Ou você pode acessar o nosso site, isso mesmo, e preencher lá e receber também aí. É novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Peça o seu guia de estudos e acompanhe junto com a gente esta temporada sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Vamos voltar? Quero voltar nesse tema da pluralidade que é importante que a gente entenda. Um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Às vezes parece incompreensível e que trabalham em perfeita harmonia. Então, quando a gente está falando de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, estamos falando em um Deus que está sendo manifesto em 3, que nós chamamos de divindade. Eu até prefiro o tema, alguns chamam de trindade. E a gente vai aprofundar isso ao longo da temporada. Mas como, pastor, a gente pode entender que o Espírito Santo é um Deus? Vamos ver algumas manifestações em alguns relatos bíblicos. Mateus capítulo 28, verso 19, que é a declaração de missão. O Senhor está dizendo para os discípulos que eles deveriam ir e levar a mensagem, e ir, portanto, e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante essa temporada, estamos falando de um Deus que se manifesta em 3 pessoas, e aqui especificamente ao Espírito Santo. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17, nós temos neste episódio, que é o batismo de Jesus, a presença, mais uma vez, dos 3. Batizado Jesus, que assumiu a forma humana, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu gosto muito desse episódio. Ele apresenta aqui Jesus, que assumiu a forma humana para morrer por nós. Esse é um outro tema. Mas nós temos o Pai se manifestando e nós temos o Espírito Santo que assume uma forma. Isso acontece em vários outros episódios da Bíblia. A gente vai trabalhar isso mais para frente. O Espírito Santo se apresenta, é um ser da divindade que se apresenta de várias formas. Por isso que às vezes nós temos um pouco de dificuldade de entender quem ele é. Mas vemos aqui claramente
a presença do Espírito Santo, este ser da divindade. Aqui está o texto que eu citei, São João capítulo 14, versos 16 e 17, e vale a pena explorar esse texto tecnicamente, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Existem duas palavras no original bíblico, no Novo Testamento, para o outro. Um outro diferente e um outro igual, com a mesma qualidade e o mesmo ser. E esta palavra é usada nesse texto. O autor bíblico foi inspirado pelo poder de Deus, a gente vai ver na próxima lição, amanhã, foi inspirado para usar exatamente essa palavra. Por quê? Porque ele está se referindo a um Deus, o outro Consolador, um outro igual a mim, seria uma tradução livre, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse outro? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. E nesse capítulo há uma descrição que a gente vai estudar ao longo dos próximos dias, descrevendo a função, a atuação do Espírito Santo. É importante também a palavra consolador aqui, que pode ser traduzida como advogado. E Paulo vai se referir na carta aos Romanos que o Espírito Santo tem gemidos inexprimíveis. A mente, o Espírito Santo tem uma mente. A gente tem um pequeno quadro aqui, na página 9 do nosso guia de estudos, que vale a pena, acho que eu até vou virar para essa câmera aqui, para você dar uma olhadinha. Aqui, deixa eu fechar aqui. Aqui, está vendo esse quadro aqui? Esse quadro, isso, aqui embaixo, deixa eu voltar aqui assim, aqui, deixa eu voltar aqui, Esse quadro, nós temos uma lista aqui de características, de atributos divinos para Deus o Pai, para Deus o Filho e para Deus o Espírito Santo. E a gente percebe isso ao longo do texto. Então, a hora que você receber seu guia, isso vai ficar bem claro para você. Vamos lá, sequência, para a gente aprofundar. Então disse Pedro, esse é um outro episódio bem interessante, que está em Atos capítulo 5. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Se você ler o contexto, você vai perceber que Ananias e Safira tomaram mão de um dinheiro de forma irregular, de forma desleal. E o texto é uma referência muito clara, que eles estavam transgredindo, estavam mentindo para alguém. E quem é esse alguém? O Espírito Santo. E se você ler a história, ela termina de uma forma drástica, dramática. Eles perdem a vida, porque não houve um arrependimento. Olha a sequência, o verso 4. Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Como é que você fez isso? Ele está dizendo, não mentistes aos homens, mas a quem? Vocês mentiram a Deus. Vocês enganaram o Espírito Santo. O Espírito Santo, nessa descrição do texto, é muito claro. Para quem nós mentimos? Tem que ser um ser que pensa. E ele faz a referência na sequência, vocês mentiram para Deus. Quando nós estamos falando, quando nós estamos vivendo, o Espírito Santo está atuando na nossa vida. A gente vai ver de forma, como isso é expresso no texto bíblico de forma fascinante. O Espírito Santo trabalha no nosso íntimo para que nós entreguemos nossa vida ao Senhor Jesus. Quando recusamos, a gente faz com que o Espírito Santo sinta. Ele se entristece, diz o texto bíblico, porque ele faz de tudo para a nossa salvação. E se estamos aqui hoje, se você está me ouvindo hoje, é porque o Espírito Santo tocou no seu coração.
Eu estou falando para você neste momento que talvez um dia já viveu a fé cristã. Estou falando para você que talvez já esteve estudando a Bíblia, cantando numa comunidade e se afastou. Se você está aqui hoje, ouvindo, talvez foi no acaso, foi porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Esse é o nosso primeiro momento de muitos que a gente vai ter aqui. Abra seu coração. Pai do céu, eu oro por cada um dos nossos telespectadores e oro te agradecendo porque o Espírito Santo está trabalhando no nosso íntimo. Eu te agradeço por isso. Te agradeço porque o Espírito Santo está lutando para salvar-nos. E eu faço isso. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.